Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu quero convidar os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, por gentileza, selecione aí o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, a partir do verso de número 28. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, a partir do verso de número 28. Enquanto os irmãos estão selecionando a página do texto, eu quero aproveitar esse momento e quero publicar a minha gratidão a Deus. Irmãos, como eu sou grato a Deus por viver esse dia, por viver esse momento. Sou grato a Deus também pela vida dos pastores deste santo ministério, pastor Daniel Cirilo, também a missionária Cíntia. São amigos e eu louvo a Deus por cada pessoa que Deus coloca no meu ciclo de amizade. A gente tem um tempo de amizade muito curto, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né, pastor? E eu louvo a Deus por essa igreja, tenho uma admiração por esse ministério. Que Deus continue abençoando, patrocinando e investindo na obra que Ele colocou sobre as mãos de vocês. Todos os irmãos que estão aqui, na pessoa do pastor e a pastora, eu quero também cumprimentar todos vocês e desejar a vocês que as bênçãos do Senhor acompanhem vocês todos os dias das vossas vidas. Amém, queridos? Amém. Antes da gente ler o texto, dá uma olhadinha para alguém que está perto de você aí e diga para esse irmão assim, ó: muito obrigado por fazer parte da minha história essa noite. 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 28. Deixa eu dar uma moral aqui pro pessoal do Instituto Teológico. Cadê o pessoal do Instituto Teológico? Tá aí? Deus abençoe vocês, viu? Glória a Jesus. Verso de número 28. E eu escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar o incenso, para vestir um éfode diante dos filhos de Israel, feitas pelo fogo. Por isso, rejeitais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação. E honra os teus filhos mais do que a mim, para fazer-vos gordos, como o principal de todas as ofertas de Israel, o meu povo. Por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria ainda diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, os dias são dias difíceis. Os dias são chamados de dias trabalhosos. E muitas pessoas, mesmo frequentando o ambiente da fé, o ambiente do culto, elas vivem se questionando e perguntando: por que é que os dias são dias tão difíceis? Se o homem tem avançado tanto, se o homem tem conquistado tanto, por que com todo o avanço da vida humana
Os dias ainda são dias difíceis. Quando você olha com o olhar da Bíblia, é muito fácil obter essa resposta. Os dias são difíceis porque os dias estão se findando. E quanto mais se findam os dias, mais difíceis eles vão ficando. Por quê? Porque quanto mais os dias estão se findando, mais nós estamos nos aproximando do fechamento de um plano que Deus estabeleceu sobre a criação, chamado salvação. A salvação na Bíblia é comparada como uma porta que foi aberta, e cada dia que se passa ela está se fechando. Já dizia minha saudosa avó, que partiu para o Senhor com 97 anos e ainda costurava retalho em máquina. Ela dizia: no céu não entra bagagem. Quanto mais os dias se passam, mais o homem vai se tornando pegajoso às coisas dessa terra, e vai ficando difícil para que ele passe pela porta da salvação. Para aqueles que ainda não nasceram de novo, esses últimos dias são dias de tristeza, dias de opressão, dias de confusão na mente. Mas para aqueles que nasceram de novo, os dias são de paz, são de descanso, são de alegria. Porque aqueles que nasceram de novo sabem que quanto mais os dias se findam, mais os dias estão se terminando, mais a igreja está se aproximando da sua recompensa e do seu amor. Falando sobre isso, queridos, esses dias são dias aonde o homem almeja muitas coisas, mas é importante lembrar que Deus não nos avalia, Deus não nos credencia como o homem nos avalia e nos credencia. Nós somos desafiados todos os dias a perceber Deus nas coisas simples. Nós somos desafiados todos os dias a enxergar Deus nas coisas simples. E temos que tomar um cuidado, porque às vezes nós desprezamos lugares e pessoas aonde Deus está, porque olhamos como que se fossem coisas pequenas, como que se fossem coisas insignificantes. Mas o Senhor é aquele que ainda diz: eu sou Deus que faço uma coisa nova. Sabe, irmãos, fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes é estupidez. Fazer as coisas sem conhecê-las é ignorância. Sobre Jesus não é diferente. Alguns são estúpidos com ele, outros são ignorantes, mas alguns até chegaram a conhecê-lo, mas não o honram. Honrar a Deus vai além de aplaudir, vai além de homenageá-lo. Honrar não é só oferecer, honrar não é só presentear, honrar é reconhecer o caráter, honrar é reconhecer quem Deus é. Nós lemos aqui parte de uma história que é uma história muito conhecida. A Bíblia diz que o templo móvel de Deus, o tabernáculo, estava instalado numa pequena cidade chamada Siló. E Deus deu a oportunidade à família de um homem chamado Eli, da tribo de Levi, para exercer o sacerdócio da casa de Deus. O culto, o sacrifício, a oferta, toda a manobra interior do culto era responsabilidade e privilégio dessa família.
Essa mesma igreja é a igreja onde congregava a família de Ana, aonde eles iam de ano em ano ofertar, sacrificar a Deus. Foi nessa igreja que Ana obteve uma resposta de Deus, e Deus abriu a sua madre para que ela gerasse um profeta. Mas a Bíblia diz que essa casa passou a viver dias aonde Deus já não era mais reverenciado, aonde Deus já não era mais glorificado, aonde Deus já não era mais respeitado, aonde Deus já não era mais digno e também não era desejado. A Bíblia diz que o culto do Senhor era estabelecido nessa casa, nessa igreja. Só para vocês terem uma ideia de como estava o cenário dessa casa, desta igreja, dessa família. Quando as mulheres iam ofertar a Deus e iam orar, os 2 filhos do sacerdote forçavam as mulheres a terem relações com eles. Deus havia estabelecido que a oferta que era dada a ele deveria ser cozida. E a Bíblia diz que os filhos do sacerdote, profanos, irreverentes, faziam que o assistente do sacerdote desse para eles a carne crua antes de ser cozida, porque eles queriam fazer um churrasco, eles queriam fazer um happy hour, eles queriam fazer uma festinha particular com a oferta que era do Senhor. Se não bastante, eles não davam a mínima para o culto que era estabelecido, o culto ao Senhor Deus. Então, um belo dia, Deus toma um homem. A Bíblia não diz o nome desse cara, não diz qual era a tribo, onde ele morava, quem era o pai, quem era a mãe, porque para Deus isso aí é o que menos importa. Deus não quer saber de onde você veio, quem você é, o que você tem. Deus está procurando alguém disponível para fazer a vontade dele. Então Deus levanta um homem, e esse homem vai à casa de Eli e diz para ele o seguinte: você honra mais os seus filhos do que a mim. Ele estava aproximadamente com 84 anos de idade. Ele ficou sabendo das más notícias que chegavam dos seus filhos por todo Israel, e não usou da autoridade paternal. Chegou simplesmente para os filhos e disse: a fama de vocês está chegando a mim, e não são coisas boas que as pessoas estão falando a respeito de vocês. Ele não usou da autoridade paternal e sacerdotal, não proibiu e não tirou aqueles homens do ofício que eles faziam. Simplesmente disse para eles: se o homem peca contra outro homem, eles se resolvem entre si, mas se o homem peca contra Deus, quem é que vai resolver isso? Não deram a mínima, e as coisas continuaram caminhando. Deus então olha para Eli e diz: Eli, eu sou um Deus que honro os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Pastor Daniel, quando eu vinha a caminho do culto, eu vinha me perguntando no que falar aqui hoje, e o Espírito Santo me deu uma direção. E o Espírito de Deus disse a mim: você não vai falar daqueles que me honram, porque é muito fácil encontrar uma pessoa que honra a Deus. Uma pessoa que honra a Deus, ela é destacável. Aonde ela chega a ser constrangedora aos demais. Ela é extravagante. Mas eu queria falar nessa noite sobre aqueles que desonram a Deus. Qual é o perfil de uma pessoa que desonra a Deus? Não se esqueça, honrar a Deus é mais profundo do que aplaudir. Honrar a Deus é mais profundo do que simplesmente presenteá-lo. É reconhecer quem Ele é. Deixa eu pegar um gancho aqui no que a cantora Daisy do Vale pronunciou. Eu sei que nós estamos vivendo épocas aonde os louvores são egocêntricos e colocam o homem no centro
como se o homem simplesmente fosse servido. E é tão interessante porque os louvores do céu não são iguais aos louvores da terra. Você sabia que no céu o louvor é chamado de doxologia? O que é doxologia? É cantar sobre o caráter de alguém. Você nunca vai ver a Bíblia mostrar um momento de céus abertos e os anjos cantando. Ele abre o mar, ele cura o leproso, ele cura a enfermidade. No céu não se canta o que Deus faz, no céu se canta o que Deus é. Quando você abre a Bíblia e vê céus abertos, então você vê os anjos cantando: Santo, 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 Santo. Sabe por quê? Porque para Deus é muito mais importante eu saber quem Ele é do que o que Ele faz. Você tem que me ajudar agora, irmão. Dá uma olhada no olho de alguém que está perto de você aí. Quem não olha no olho é falso, hein? Dá uma olhadinha para ele aí e diga para esse irmão: se você fica espantado com aquilo que Deus faz, diga: imagine quando você ver Ele como Ele é. Qual é o perfil de uma pessoa que desonra a Deus? Toda pessoa que desonra a Deus, que não reconhece o seu caráter, é uma pessoa ingrata. Olha o que Deus disse: Eli, eu peguei a tua casa e eu trabalhei na genética, eu fiz você e seus filhos nascerem na casa de Levi. Irmão, ser um levita não era opção, não era escolha. Eu quero ser um levita, não. Tinha que ter o DNA, tinha que ter o sangue. Deus disse: eu dei um privilégio para vocês terem o DNA, vocês portarem o sangue da tribo de Levi. Se não bastante, eu coloquei vocês dentro do santuário. Se não bastante, eu dei acesso a vocês ao meu altar. Se não bastante, eu dei a vocês uma parte da oferta como recompensa. E vocês são ingratos. Esse é o pior e o primeiro maior pecado, se a gente pode se chamar assim. Se a gente tivesse um aparelho para medir o pecado dos homens, os dois primeiros pecados seriam ingratidão e omissão. O que é ingratidão, pastor? É Deus abrir a porta para alguém e dizer: entra na minha casa, senta aqui comigo, come da minha mesa, recebe da minha provisão, e essas pessoas virarem as costas para Deus. Aleluia. Mas aqueles que são gratos, eles são diferentes. Aqueles que são gratos, eles são diferentes. Deixa eu perguntar, eu já sei a resposta, mas só com uma atitude de adoração. Tem alguém grato a Deus aqui? A gente estava na sarjeta. Tem gente aqui que talvez não era nem para estar aqui. A gente estava na lama, estava na lona. Eu estou pregando, você já percebeu que na igreja só tem ex-mentiroso, ex-macumbeiro, ex-ladrão, ex-comprava, não pagava, cortava pela rua de trás para ninguém ver, não é? Aí Deus disse: eu vou pegar ela, eu vou pegar ele, vou lavar no sangue do meu filho Jesus, vou enxaguar no sangue do meu filho Jesus e vou colocar na minha casa. Oh meu Deus do céu, Ele é digno de gratidão nessa noite. Ele é digno de gratidão nessa noite. Alguém diga alguma coisa para Ele, oh meu Deus do céu. Qual é o perfil de uma pessoa que desonra a Deus? Ela é indisponível. Todas as vezes que Deus procurava esses caras para fazer alguma coisa, eles estavam abusando das mulheres, estavam profanando o sacrifício. Uma pessoa que desonra a Deus, ela é ingrata e é indisponível. E qual é o braço da indisponibilidade? É a omissão. Gente que sabe que tem condição para fazer, tem chamado para fazer, tem habilidade para fazer, mas não faz.
Isso aqui é só para vacinar a pessoa que está do teu lado. Talvez ela não está fazendo nada disso, mas diga para esse irmão: muita gente vai para o inferno porque deixou de fazer. Eles viviam uma vida de indisponibilidade. Deus sempre procurava eles para obedecer, para exercer o serviço, mas estavam sempre ocupados com o pecado. Se não bastante, qual é o perfil, pastor, de uma pessoa que desonra a Deus? Ela é desleal. E o que é uma pessoa desleal? Ela não é completa, ela é aparente. Seu culto é um culto falsificado. Ela vive uma vida de relação com Deus incompleta. O que é uma pessoa desleal? Ela não veste a camisa, ela não soa a camisa, ela não se entrega, ela não se rende. Jesus sabia o que era lealdade. Ele diz: eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E nem Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém vai me desvirtuar, ninguém vai desconfigurar o plano de Deus sobre a minha vida. Eu estou lado a lado com meu Pai. Oh meu Deus do céu, esses homens desonravam a Deus. Pastor, qual é o perfil de uma pessoa que desonra a Deus? Ela é ingrata, indisponível e é desleal. Ela parece que serve a Deus, mas é incompleta no serviço. Ela parece que louva a Deus, mas é incompleta no louvor. Ela parece que se arrependeu, mas é incompleta no seu arrependimento. Algumas pessoas querem se relacionar com Deus à distância. Jesus, o senhor pode até entrar na minha casa, mas o senhor fica na sala, fica na cozinha que tem comida, só não entra no meu quarto. Jesus, o senhor pode até entrar no meu quarto, o senhor pode ficar aqui com a gente, mas olha, não entra nas minhas conversas nas redes sociais. Irmão, me ajuda, diga para alguém: se não for de todo o coração, diga para Deus, não vale. Uma pessoa desleal, até o culto dela é incompleto. Não, pastor, é porque eu sou muito espiritual. Eu sou tão espiritual que eu não preciso levantar nem a mão. Eu sou tão espiritual que eu não preciso nem abrir a boca para dar glória. Ô irmão, quando Deus vem sobre um ambiente, Ele não vem só no espírito, Ele não vem só sobre a alma, Ele vem para encher todo lugar. Tem alguém comigo aqui? Já que você sabe que o perfil de uma pessoa que desonra a Deus é a ingratidão, a indisponibilidade, a deslealdade, a grande pergunta é: pastor, aonde estão essas pessoas? Aonde é que está o coração que desonra a Deus? Não se confunda e não se espante. Eles estão no santuário, eles estão no templo, eles estão perto do altar. Deus não está falando para incrédulos. Deus não está liberando uma palavra sobre um amalequita, um filisteu. Ele está falando para alguém que é da tribo de Levi. Porque às vezes a gente olha para alguém e a gente dá um diagnóstico pelo seu estereótipo, não, pelo tamanho da Bíblia daquele irmão. Ele deve ter muito de Deus. Não, pelo tamanho da saia daquela irmã, ela deve ser muito cheia da presença de Deus. Irmão, uma aparência humana, um estilo de roupa, um jeitinho de falar é muito pouco para definir a espiritualidade de alguém. Não, Deus ainda está dizendo pela palavra. Quando eu quero definir alguém, eu não olho para a cor dos olhos, para a cor do cabelo, para a cor da pele. Quando eu quero definir alguém, eu não olho para o seu tom de voz, pelo seu timbre de voz. Eu não olho para as suas habilidades, pelo seu talento. Mas eu ainda sou Deus que assiste o coração. Eu sou Deus que ainda solta o coração. Ah, meu Deus! Os fariseus eram assim. O partido religioso na época de Jesus, os fariseus, eles se vestiam muito bem. Eles tinham toda a
E as pessoas, elas meneavam a cabeça quando eles passavam e diziam: eles são homens de Deus, são homens de Deus. Irmão, tem gente que desonra em silêncio. A honra, ela trabalha em três dimensões: pensamento, palavras e atos. Tem gente que não fala, mas desonra com o coração. Os fariseus eram assim. Eles questionavam a Jesus com a palavra, mas no coração eles desonravam. Diziam: ele não pode ser filho de Deus, ele é um blasfemo. Mas como Jesus não olha só para a aparência, Jesus olhava para eles e dizia: por que vocês estão falando isso no coração? Ah, irmão, que Deus olhando hoje para o SEAC, que Deus se agrade dos nossos corações aqui nessa noite. Que Deus olhando para esse lugar que já se tornou a casa de Deus, que Deus olhando para o seu e para o meu coração nessa noite, Ele não veja simplesmente, aleluia, alguém vestidinho, arrumadinho, mas que Deus veja um altar, oh meu Deus do céu, com lenha nova e aparelhado, e com oferta agradável, dizendo: pode vir com a tua glória, pode vir. Muitas das vezes do nosso lado, cantando, pregando, dirigindo, mas são incompletos. Com a boca eles dizem: estamos juntos, mas com o coração, pastor, já que essas pessoas que desonram a Deus são pessoas ingratas, indisponíveis e desleais, se essas pessoas estão bem próximas da gente, e por que essas pessoas são assim, pastor? Porque são religiosas. A palavra religião, ela vem de uma expressão que tem a ideia de religar o homem a Deus. E eu te faço uma pergunta nessa noite: aonde o homem tem capacidade de construir alguma coisa para voltar-se a Deus? Não tem como. As suas habilidades, seu jeito de falar, as suas condições humanas, nada em você, nem quantidade nem qualidade, te faz merecer alguma coisa de Deus. É por isso que Jesus disse em João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e se alguém quer ter acesso ao Pai, é só através de mim. Aleluia! Então o que é religião? É uma aparência de uma vida espiritual que não existe. Se veste como, canta como, mas o coração está longe de Deus. Por favor, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você é humilde o bastante para dizer essas palavras comigo agora, diga bem forte, bem alto, diga: querido Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu não percebi que o Senhor estava aqui. Diga: Senhor, estou disponível. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a caminhar com Ele até o fim. Deus está procurando pessoas que busquem a Ele até que mais nada seja importante para elas a não ser a presença. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo uma paz de espírito, eu estou sentindo um fluir da presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Pastor, se as pessoas que desonram a Deus são ingratas, indisponíveis e desleais, se elas podem estar no ambiente da fé, quais são as obras dessas pessoas? Como é que a gente identifica elas, pastor? Elas comprometem a ordem. Deus disse assim: ó, eu quero que seja cozido, mas eles disseram: não, dê pra gente a parte crua, a gente quer fazer um assado. Parece uma coisa insignificante, mas não é que Deus estava preocupado se ia ser assado ou se ia ser cozido. Não, não, a preocupação de Deus é se a palavra dele seria obedecida. Ah, meu Deus do céu, é isso. Deus procura alguém que obedeça a Ele de uma forma integral. Quando você vê alguém que diz assim: vamos fazer uma gambiarra aqui no culto, vamos servir a Deus. Não, não dá para
servir desse jeito que Deus quer? Então vamos fazer um jeitinho aqui, não é? Escute o que eu quero que você saiba. E você tem que me ajudar agora. Provoca essa pessoa que está do teu lado, irmão, e fala para ela, se segura no banco aí, porque o que eu vou falar agora é forte. Diga para essa pessoa: Deus não aceita culto do seu jeito. Adora a Deus aí do seu jeito. Não, não, não. Deus tem os seus padrões de aproximação. Deus tem seus padrões estabelecidos de acesso para quem quer se chegar a Ele. Salmo de número 24, ele disse assim, ó: essa é a geração daqueles que buscam o Senhor. Quem são eles? Os que têm as mãos limpas e os que têm o coração puro. Então não é tudo de qualquer jeito, não é altar de qualquer jeito, não é louvor de qualquer jeito. Cantora Deise, deixa produtor falar, deixa cantor falar, deixa a rede social falar, mas continua do jeito de Deus, porque do jeito de Deus não dá certo, é diferente. Deus não nos chamou para fazer o que dá certo, Deus nos chamou para fazer o que é certo. Toda pessoa que desonra a Deus, ela compromete a ordem e ela compromete o processo. Diz assim: não, vai cru mesmo, vai adoração cru mesmo, vai glória a Deus cru mesmo, vai na carne mesmo. Não, não, não. Jeová disse: põe no fogo, põe na água quente e deixa cozinhar. Não, pastor, mas cozinhar demora. Tem que orar muito, tem que jejuar, tem que renunciar. É um processo demorado. E Deus está dizendo: eu espero o processo. Comigo não tem problema, eu sou paciente. Meu Deus do céu, será que você está disposto a ir para a panela de Deus hoje? Será que você está disposto? Ou você trouxe uma adoração feita no micro-ondas? Jeová está dizendo: deixa aí cozinhando, deixa aí água quente, porque depois no final a adoração vai ser perfeita. Oh meu Deus, o seu oferta vai ser agradável. Compromete o culto, compromete a ordem, compromete o processo. E toda pessoa que desonra a Deus é manipuladora. Olha o que os filhos de Eli falavam. Eles chegavam para o assistente do sacerdote e diziam assim: cara, antes dessa carne ir para a panela, me dá a minha parte crua. Aí o assistente dizia: não, é do sacerdote. Ele disse: se você não dá, a gente vai tomar de você. Gente manipuladora, leva tudo pela onda da influência. É por isso que tem um grupinho de gente que muitas das vezes frequenta o nosso meio e tem a facilidade de provocar uma rebelião, tem facilidade de desconcentrar as pessoas no culto, porque nada para ele no culto importa, nem a ordem, nem o processo. Então ele fica forçando para ferir aquilo que agrada a Deus. Irmão, deixa eu dar um conselho para alguém nessa noite. Pelo amor de Deus, não deixa que nada te distraia na sua relação com Deus. Não deixa que ninguém venha atropelar e bagunçar a tua vida com Deus. Pelo amor de Deus, se esquiva, passa de lado, pula, passa por cima, sei lá, dá um jeito, mas não perde tempo com quem não quer honrar a Deus. Deixa eu te falar um negócio. Toda vez que você compromete a ordem de Deus e compromete o processo de Deus em preparar
você está roubando a oferta de Deus. Você está roubando o seu coração. Você está roubando o seu culto que você deveria entregar a Deus, a sua vida de relação com Ele. Esses caras iam lá e roubavam o que era de Deus. Se não bastante, a grande pergunta que a gente faz: pastor, qual é o fim dessas pessoas que desonram a Deus? Deus usou um profeta para dizer para ele assim: ó, não vai sobrar ninguém da sua casa. Eu vou dar um jeito para não ter frutos na sua casa. E aí Deus ainda foi até macio. Deus disse assim para ele assim: ó, se sobrar alguém, vai ficar pedindo pão, um pedacinho de pão, vai ficar vivendo de migalhas. Qual é o fim dessas pessoas que desonram a Deus? Porque toda pessoa que não honra a Deus com a sua vida, com o seu coração, com a sua força, com a sua mente, com o seu culto, toda pessoa, na cabeça dela, está dando certo, eu vou chegar, está dando certo, vai acontecer, está dando certo, eu vou ter recompensa, está dando certo. Mas Deus não nos credencia como os homens. Deus não nos avalia como os homens. No reino de Deus a leitura é feita ao contrário. No reino dos homens, quem chega primeiro é o cara, quem chega primeiro é o da vez. No reino dos homens, quem está em cima é quem arrebenta, é quem faz. Mas no reino dos homens, mas no reino de Deus é diferente. Os últimos também podem ser primeiros, os humilhados podem ser exaltados, e todo aquele que não agrada a Deus é desprezado. Percebe isso, a nossa vida com Deus fica mais séria. Porque a religião deixou tudo mais fácil. É só colocar uma roupa, é só comprar uma versão da Bíblia, é só sentar numa cadeira. Não, você veio de corpo, você veio com ofício, mas o seu coração não chegou. E a única coisa que Deus procura nessa noite no altar é o seu coração. Irmão, isso aqui desceu do céu agora. Se você não pegar, irmãs, se vocês não der glória no que eu vou falar agora para Deus, eu prometo que eu jogo água na chapinha de vocês. O é bom que não faça mais. Tem um copo de água aqui. A única oferta que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não conseguiram roubar foi a oferta de Ana. Pastor, porque a oferta de Ana não ia para o caldeirão. Ela disse assim: o meu sacrifício vai ser diferente. Eu passei muito tempo desejando ter um filho, agora que eu tenho, a minha oferta vai ser viva. É por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12: eu rogo a vocês, irmãos, que quando for oferecer um sacrifício a Deus, seja um sacrifício vivo. Pode roubar a tua roupa, pode roubar o teu carro, pode roubar o teu celular, mas o teu coração, ele é de Deus. Quem trouxe o coração para ele? Quem trouxe? Toda pessoa que desonra a Deus, o seu fim é o desprezo. Ela vem para o culto, ela até abre a boca para cantar, mas Deus não recebe. Deus não aceita. As pessoas podem gritar, podem aplaudir, alguém pode bater no teu ombro e dizer: olha, a hermenêutica hoje foi boa, hein? Olha, o louvorzinho hoje foi bom, hein? Oh, o coral hoje foi afinado, foi alinhado, e os homens aplaudem. Mas Deus não aplaude tudo aquilo que os homens aplaudem. Deus não elogia tudo aquilo que os homens elogiam. Deus não aprova tudo aquilo que os homens aprovam. A aprovação de Deus é feita no coração. Por que você acha que quando o arrebatamento acontecer, a Bíblia diz: estarão dois no campo? Dois aonde? No campo. Se eles estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, por que um vai e o outro fica? Porque eu, como homem, eu olho e digo: está todo mundo no mesmo lugar? Está todo mundo dando glória? Está todo mundo cantando? Está todo mundo pregando? Está todo mundo profetizando? Eu faço a leitura do exterior, mas Deus faz a leitura do coração. O fim de
pessoa que desonra a Deus. Olha o que aconteceu. Um dia, os filhos de Eli disseram assim: ó, os filisteus estão se levantando contra Israel. Como sempre, eles pegavam a arca de Deus, que representava a presença da glória de Deus, colocaram sobre os ombros e disseram: todas as vezes que a gente vai para a guerra e a arca de Deus vai, saía um ruído de dentro da arca, e os inimigos diziam: Israel alugou exércitos para pelejar contra nós. Naquele dia, eles se vestiram como sacerdotes, colocaram a arca sobre os ombros, fizeram tudo direitinho e foram para a guerra. Mas lá no arraial, os filisteus disseram: grande é o barulho no meio desse povo, grande é o ruído, mas mesmo assim a gente vai para a guerra. Foi algo inédito. Os filisteus enfrentaram tudo, e já era uma ação de Deus, já era uma permissão de Deus, aleluia, era Deus já com notícia. Foi-se a glória de Israel, não a glória de Deus, porque a glória de Deus nunca vai. Foi-se a glória de Israel. Ela estava dizendo: Deus não habita mais no meio do seu povo, Deus não está mais com Israel. Ah, meu Deus do céu. A mulher tem um parto prematuro e diz: coloca o nome do menino de Icabô ou Icabote. E o que significa isso? A glória de Deus foi embora. Ô irmão, o pregador pode ir embora, o cantor pode ir embora, o músico, se quiser, pode ir embora, mas a glória de Deus, ela não pode sair do meio do seu povo. Ah, não, aleluia. Escute o que eu quero que você saiba agora. O dia que a igreja perder a glória de Deus, ela pode pintar a parede de preto, de vermelho, de azul, de amarelo, ela pode ter todas as luminárias, ela pode ter os melhores instrumentos musicais, ela pode ter cadeira almofadada, ar-condicionada, ela pode ter muita gente credenciada, ela pode ter presidente, vice-presidente, tetra-presidente, ela pode ter o que ela tiver que ter, mas se ela não tiver a glória de Deus, ela não pode ser chamada de igreja. Não, uma igreja que perde a glória de Deus, ela pode ser chamada de qualquer outra coisa. Se perdeu a glória, ela pode ser chamada de boteco, banca de feira, de boate, qualquer outra coisa, menos a glória de Deus. Mas enquanto ela tiver a glória de Deus, ela será a igreja, a noiva. Quando ele ouviu a notícia, foi-se a glória de Israel, ele caiu da cadeira. E a Bíblia diz que ele quebrou o pescoço, porque toda pessoa que desonra a Deus, ela vive uma vida sem cabeça. Ela perde a cabeça, ela perde a mente, ela não sabe o que faz e acha que está fazendo bem, acha que está fazendo certo. Por isso que eu disse, é estupidez acreditar que fazendo sempre a mesma coisa teremos resultados diferentes. É ignorância fazer alguma coisa para Deus sem conhecê-lo. Quando ele caiu, a Bíblia diz que os filhos dos filisteus levaram a arca para o arraial, mas como Deus não divide a sua glória com ninguém, escute uma coisa: se Deus não aceita ser desonrado pelos seus filhos, quanto mais para as criaturas, quanto mais para quem não é seu filho. Quando os filisteus levaram a arca para o seu arraial, eles zombaram de Deus, colocaram Deus diante de Dagon. Mas a Bíblia diz que de noite Deus entrou no arraial dos filisteus e disse: eu vou mostrar para os filisteus que nem quem é de fora, nem quem é de dentro desonra o meu nome, desonra a minha santidade. Houve um barulho durante a noite, e quando os filisteus foram no templo de Dagon, Dagon estava caído no chão, com braços e cabeça cortados. Deus estava dizendo: eu termino aqui, pregar
Ou você ainda está preocupado com o cargo que você exerce na igreja, mas não fazia de coração. Eu sei que ouvir uma música, ouvir um louvor desafinado dói no ouvido, mas o segredo é cantar afinado, mas com o coração puro. Eu sei que reger bem alinhadamente, fazer bonitinho, todo mundo gosta, olha como que está bem feito. Mas o segredo não é fazer mal feito, é fazer bem feito e com o coração puro. Enquanto isso, nesse período todo, Deus estava preparando no ventre de uma mulher um menino chamado Samuel. E Deus declarou para Eli dizendo: seus filhos não me honram, mas uma mulher vai entregar um filho na minha casa, e ele vai ser o meu filho, e ele vai me honrar, ele vai zelar pelo meu altar, o coração dele será inclinado totalmente para mim, a minha presença será tudo na vida dele. Sabe por que Deus nos trouxe aqui nessa noite? Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que servir a Deus não é uma opção, é um privilégio que Ele nos deu. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que a gente não merecia nada, que nada do que está acontecendo aqui nós merecíamos, nem abrir a boca para respirar eu merecia, mas Deus disse: eu vou dar uma grande oportunidade para ela, eu vou dar um grande privilégio para ele. Meu Deus do céu, uma hora dessa só vai adorar a Deus quem está dizendo: eu não mereço, mas eu sou grato, e eu quero honrar a Deus com toda a minha vida. Fica de pé comigo agora, em nome de Jesus. Aumenta meu retorno, por favor. O Senhor está procurando alguém nessa noite, mas não alguém que veio só com perfume caro, não alguém que comprou uma calça nova e sapato novo, não alguém que chegou hoje dizendo assim: Senhor, eu vim bem arrumadinho. Hoje o Senhor está dizendo: eu quero o que está atrás da sua roupa, eu quero o que está debaixo do seu paletó, da sua camisa, das suas vestes. Eu preciso fazer 3 coisas aqui rapidamente. A primeira coisa que eu preciso fazer, e vou fazer 2 de uma vez só. Aonde estão as pessoas do nosso meio que porventura estão afastados da igreja, ou nunca aceitaram a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está no nosso meio nessa noite, se existe alguém que está afastado da igreja, eu quero te dizer que eu não vim aqui te oferecer igreja, apesar da Adã ser a melhor igreja de Carapicuíba para se congregar. Eu também não estou te oferecendo religião, porque nem a igreja e nem a religião salva. Eu estou te oferecendo Jesus nessa noite. Aonde está a primeira pessoa do nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Talvez você foi convidado, veio na caravana com alguém, e você disse: eu não quero voltar para casa sem eu não entregar a minha vida para Jesus. Já temos uma vida para Jesus aqui. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Todos os corredores agora nesse lugar, e venha para o altar de Deus, porque Jesus te ama e Ele quer dar um abraço apertado na sua alma. Venha. Está voltando para Jesus hoje, filha? Já tem uma segunda pessoa. Cadê a terceira? Cadê a terceira vida que gostaria de entregar o seu coração para Jesus hoje? Sai do seu lugar, corra agora para frente desse altar. Jesus te ama e quer dar um abraço apertado na sua alma hoje. Venha, estou esperando, venha, 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 venha. Eu espero. E quando o Espírito Santo está convencendo alguém, eu preciso fazer a terceira coisa. Já está vindo mais alguém para Jesus? Venha, eu espero, essa igreja espera.
Deus. Olha, eu até canto no departamento, eu até sou obreiro, eu até toco na igreja. Sabe, pastor, eu faço muitas coisas na igreja, mas eu percebi hoje pela palavra, pastor, que alguma coisa no meu coração precisa melhorar. Pastor, eu percebi que alguma coisa dentro de mim pode se achegar mais em Deus. Pastor, eu não quero viver uma vida de desonra, mas eu quero ser leal a Deus. Eu quero viver uma vida completamente de gratidão a Deus. E eu acredito que isso pode ser maior dentro de mim. Se você acredita nisso, tem coragem, saia do seu lugar agora e venha para frente desse altar. Tem que ser corajoso. Se você acredita que assim o seu coração pode melhorar na sua relação com Deus, venha. Eu espero. Se tem alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo e acredita que essa noite o Espírito Santo pode te batizar, venha para frente. Se tem alguém que está enfermo e acredita que você pode ser curado, corre para cá agora. Venha, eu espero. Venha. Meu Deus do céu, os que não são batizados com o Espírito Santo, levanta a mão, só os que não são batizados. O segredo é abrir a boca e dar glória. Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. Se tiver alguém doente aqui agora, enquanto nós estivermos orando, você vai colocar a mão aonde dói, aonde está a enfermidade, aonde o médico disse que talvez é um grande problema, o diagnóstico é muito difícil. Isso. Tem mais gente vindo, eu espero. Você tem que ter muita coragem. Se achega mais pra frente aqui no altar, porque tem mais gente vindo lá atrás. Isso. Eu preciso agora de pelo menos 15 crentes batizados com o Espírito Santo aqui no meio desse povo. Vem pra cá agora. Eu preciso de 15 crentes batizados com o Espírito Santo aqui no meio desse povo. Vem pra cá agora. Venha me ajudar agora na intercessão. Venha. Pastores, os obreiros, podem entrar no meio desse povo aí agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, é só abrir a boca e dar glória. É só colocar o seu coração no altar de Deus. Isso. Primeira vez, vamos louvar o Senhor, querido. A igreja estende a mão para cá agora. A igreja estende a mão para cá agora. Fecha os teus olhos, crente com o olho aberto, enxerga o céu pelo lado de fora. Crente com os olhos fechados, enxerga o céu pelo lado de dentro. Oh meu Deus do céu, pastor, como é que eu vou lá agora? Você vai pedir para Jesus encher a vida desses moços, dessas moças, desses homens, dessas mulheres. Meu Deus do céu, Deus está levantando uma nova geração que honra a Deus, uma geração que honra ao Senhor. Deus, eu peguei a palavra, eu peguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse povo não veio ver um profeta, esse povo não veio assistir um pregador, mas alguém saiu de casa hoje dizendo: eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho sede na presença de Deus. Se isso é verdade, onde houver alguém com o coração aberto e com a boca aberta, dizendo: eu quero, eu creio, eu recebo, eu espero, eu aceito. Jesus, enche os teus filhos agora. Jesus, enche o teu povo agora. Seja cheio, seja tocado profundamente pelo Espírito Santo. Agora, batiza Jesus, batiza com teu fogo agora, batiza com teu fogo agora. Alguém está orando ali, alguém está
aqui na frente, na arquibancada, aonde você estiver, sinta um toque poderoso da presença de Deus agora. Deixa profetizar, deixa
Almas no altar nessa noite.
minha cidade.